Olá turma, bom dia. Vamos iniciando aqui mais uma aula de biologia, certo? A gente vai continuar no assunto sobre bactérias, tá? Na última aula a gente deu uma introdução, deu algumas informações. Eu vou dar aqui mais umas informações importantes, frisar outras que eu já disse na aula passada, tá bom? E falar da reprodução das bactérias. Primeiro ponto, a gente vai discutir a função de cada parte da bactéria. A gente viu lá o desenho, né? Aí a gente viu ali os flagelos, ribossomos. A gente vai ver na aula de hoje a função de cada parte desta, assim como outras informações, tá? Parabéns aos que entregaram a atividade de biologia passada, ficou ótimo, tá bom? Então vamos aqui dar início à nossa aula de hoje. Então, como eu falei para vocês, vamos mencionar agora, deixa eu diminuir aqui um pouco, as funções, né? Algumas funções de cada parte das bactérias. A gente sabe que no citoplasma da célula bacteriana é possível a presença dos ribossomos, né? Naquelas, como eu mostrei na figura da aula passada, lá dentro tem os ribossomos. O que são e qual a função, né? Eles são menores que aqueles encontrados em células eucariontes. A gente sabe que uma bactéria possui células procariontes. Então, os ribossomos das bactérias são bem menores do que os ribossomos que se encontram nas células eucariontes, né? Mas desempenham a mesma função, que é a de síntese de proteína. Então, ela tem a função de sintetizar as proteínas que a bactéria recebe. Então, esta é a função dos ribossomos, tanto numa bactéria ou como em outras células eucariontes. O ribossomo tem a mesma função, que é de sintetizar as proteínas das bactérias, tá bom? Então vamos lá. O citoplasma. Lá no citoplasma é onde está localizado o cromossomo bacteriano, assim como o DNA, certo? Então, lá dentro do citoplasma, onde ficam os cromossomos, para quem não lembra cromossomos, né? Tem lá os cromossomos nas células eucariontes do ser humano, né? Feminino, masculino. Então, lá nas bactérias existem os cromossomos bacterianos, assim como o DNA. Fica dentro do citoplasma. E, para algumas bactérias, é possível encontrar a estrutura de locomoção, como eu mencionei na aula passada, são os chamados flagelos. Então, flagelos é como se fossem aquelas perninhas ali no finalzinho da bactéria, e ela tem a função de locomoção, tá bom? Além dos flagelos, tem as chamadas pileofímbrias, né, que são segmentos um pouquinho menor. Qual a função dela? Ajudar a fixação das bactérias em superfícies. Então, a pile e a fímbria, ela tem essa função, ajudar as bactérias a se fixar em superfícies, certo? Algumas bactérias mais resistentes, né, ficam em algumas superfícies, é por isso que a gente acaba adquirindo essas bactérias dessa forma, né? Às vezes pega com a mão na superfície, tá? Possui essa bactéria, a gente leva ao rosto, coça o olho. Então é dessa forma, muitas das vezes, que o ser humano adquire algumas bactérias, né? Porque a bactéria ela consegue se fixar em algumas superfícies, assim também como se reproduzir, tá? Então é importante. Hoje se fala muito em higienizar as mãos, lavar as mãos, mas isso sempre foi importante, né? As nossas mãos, a gente está sempre tocando em diversas superfícies onde outras pessoas também estão em contato. Então ali possui um vírus que a gente já estudou, possui uma bactéria que a gente está estudando agora, é possível, né? Muito comum. E por isso que às vezes a gente adoece e não sabe por quê, tá? Então essas aqui são as partes da bactéria e as funções de cada uma delas. Vamos seguindo. A gente já viu e fez uma atividade sobre os tipos morfológicos, né, das bactérias. Elas podem ser os bacilos, o coccus ou espirolos. Então, cada um delas tem um formato, né, como vocês estudaram, teve a atividade lá. Os bacilos, bactérias com formato de um pequeno bastão. Essa vermelhinha aqui. Os coccus, bactérias em formato esférico, essa roxinha aqui. E os espirilos, bactérias em formato de saca-rolhas, esse verdinho aqui. E sabemos que, como a gente viu na aula passada, os bacilos, o coccus e os espírulos, elas possuem outras subdivisões, né? Como a gente viu.
Aqui, basicamente, são 3 tipos: bacilos, cocos, espírilos. E dentro deles existem outras subdivisões que a gente já viu na questão da aula passada. Mas eu não tinha colocado fotos do formato, por isso que eu quis focar nessa aula. Então, cada deles tem o seu formato. Ó, aprendam, porque eu posso questão aqui já, viu? Os cocos, bactérias com formato esféricos, bacilos com formato bastão. Informação importante. Algumas bactérias, pessoal, têm a formação de esporos. O que seriam esses esporos? Elas são capazes de formar, né? São estruturas altamente resistentes e duráveis. Então é por isso que certas bactérias é extremamente difícil de matar, entre aspas, né? De destruir, né? É preciso de medicamentos fortes. Por quê? Porque essas bactérias elas são capazes de formar esses esporos, que são estruturas extremamente resistentes e duráveis, que fazem, claro, que a bactéria tenha uma sobrevida maior, seja mais resistente à medicação, seja mais resistente a outros tipos de situações que queiram acabar com a bactéria. Então, se a gente pega uma bactéria, por exemplo, que tem a formação de esporos, ela é capaz, além do estrago na nossa saúde, ser muito mais resistente a remédios que a gente toma. Então isso é graças aos esporos, né? É como se fosse uma defesa da bactéria. Então é por isso que existem bactérias mais resistentes do que outras. Porque umas é possível que elas produzam, né, formem esses esporos. Tá bom? E por último, não menos importante, a questão da reprodução. Aqui eu coloquei mais uma foto, né, onde vocês podem ver aqui o DNA, o ribossomo, as fímbrias, ó. Lembra que eu falei aqui que tem um papel de fixação, os flagelos, que tem o papel de locomoção, os ribossomos, sintetizar as proteínas, aqui com uma questão da estrutura, né, cápsula, parede celular, o citoplasma, certo? Então eu coloquei novamente. Mas o que eu quero falar é a reprodução. A reprodução das bactérias, pessoal, é um processo assexuado, certo? Com a questão de divisão binária. Lembra da questão que a gente viu lá de genética, célula, reprodução das células? Então vamos lá. Na bactéria, o processo é assexuado por meio da divisão binária. Ou seja, uma célula divide-se e dá origem a outra. Tá bom? Então uma célula, aqui é uma bactéria, a célula dela se divide e dá origem a uma outra bactéria. Então, esse é o processo de reprodução da bactéria. O aumento da população, nesse caso, ocorre em progressão geométrica, ou seja, muito rápido. Então, as bactérias se reproduzem e se multiplicam de uma forma muito, muito rápida. Tá? Então, com esse assunto, a gente encerra o nosso estudo sobre bactérias, né? A gente teve 2 aulas de vírus, encerrou. Com essas 2 aulas de bactérias, encerramos. Fiquem com a atividade, não deixem de fazer a atividade, que é extremamente importante. Qualquer dúvida, estou aqui. Até a próxima aula.